Esse cara possui uma das habilidades mais roubadas de todo esse mundo. Ele tem uma masmorra particular que pertence somente a ele. O mais impressionante é que pode construir, modificar e expandir esse lugar do jeito que quiser, sem nenhuma limitação. Além disso, ele pode entrar e sair da própria masmorra sempre que desejar. Mas calma, porque isso ainda não é a parte mais absurda. Ele também consegue capturar qualquer monstro do mundo e prender todos dentro da sua masmorra. É literalmente como se ele sequestrasse monstros para criar uma fazenda particular de experiência. Depois que entram lá dentro, não existe mais nenhuma chance de fuga. A masmorra inteira está cheia de armadilhas mortais, e se algum monstro conseguir sobreviver a todas elas, ainda precisa enfrentar o próprio dono daquele lugar. No fim das contas, nenhum deles tem a menor chance de escapar. Graças a isso, ele consegue derrotar monstros sem parar e subir de nível em uma velocidade absurda. Enquanto todo mundo tenta entender como ele ficou tão poderoso em tão pouco tempo, existe uma pergunta ainda mais importante. Como ele conseguiu uma habilidade tão quebrada? Nosso protagonista se chama Seo Yu e trabalha como um caçador de resgate. Sua missão é salvar tanto outros caçadores quanto pessoas comuns que ficam presas dentro das masmorras. A principal função dele é atuar como rastreador, encontrando caminhos seguros e guiando as equipes durante as operações. Na cena atual, a equipe chega ao local de um incidente. Alguns membros de uma grande guilda ficaram presos dentro de um portal, e os caçadores do departamento de resgate estão se preparando para entrar e salvá-los. Pouco antes de iniciarem a missão, um homem se aproxima com um sorriso debochado no rosto. De maneira completamente sarcástica, ele elogia os caçadores pelo trabalho duro que fazem. Assim que Seo Yu olha para aquele sujeito, seu semblante muda completamente. Dá para perceber que ele sente um enorme desprezo por aquele homem. O nome dele é Baek Jun-hwan, um dos executivos da poderosa guilda Overcross. Apesar da posição importante que ocupa, ele é conhecido por agir sem qualquer consideração pela vida das pessoas. Pensando apenas no dinheiro, ele obriga pequenas guildas a entrarem em portais extremamente perigosos. Se elas conseguirem concluir a missão, ele lucra. Se morrerem, simplesmente procura outras pessoas para fazer o mesmo serviço. Na prática, Baek Jun-hwan é responsável por inúmeras chamadas de emergência que acabam chegando ao departamento de resgate. Cansado de ouvir as provocações daquele velho ganancioso, Seo Yu decide ignorá-lo. Afinal, eles não têm tempo para perder. Mesmo assim, o executivo continua insistindo e pergunta se a guilda dele não gostaria de receber uma ajudinha da Overcross. Seo Yu fica ainda mais irritado. Afinal, toda aquela situação só aconteceu por causa das decisões irresponsáveis daquele homem, e agora ele ainda tenta parecer um herói para melhorar a imagem da própria guilda. Sem demonstrar nenhum respeito pelo executivo, Seo Yu responde com firmeza que sua equipe consegue resolver tudo sozinha e que não precisa da ajuda da Overcross. Depois disso, os caçadores do departamento de resgate seguem para dentro da masmorra, deixando Baek Jun-hwan completamente sem resposta. Enquanto isso, dentro da masmorra, a situação é desesperadora. Uma caçadora tenta, com todas as suas forças, salvar um companheiro que está à beira da morte. Ela usa repetidamente suas habilidades de cura, enquanto implora para que ele não desista de viver. Ao mesmo tempo, comenta que já enviou um pedido de socorro e acredita que a equipe de resgate chegará antes que seja tarde demais. Só que a situação piora de repente. Vários monstros aparecem e cercam completamente os dois. A caçadora percebe que não existe nenhuma possibilidade de escapar dali. Toda a esperança que ainda restava desaparece. Sem outra escolha, ela fecha os olhos e se prepara para ser devorada. Mas, no último instante, alguém surge para mudar completamente aquele destino. Seo Yu aparece bem na hora certa. Com apenas um golpe de sua lança, ele elimina os monstros que estavam prestes a atacar. A caçadora fica completamente paralisada, sem conseguir acreditar que realmente foi salva. Logo em seguida, Seo Yu estende a mão para ajudá-la a se levantar e pergunta se ela está bem. Nesse momento, o líder da equipe de resgate avisa que vários ghouls estão invadindo o caminho por onde eles entraram. Se continuarem por ali, acabarão cercados. Por isso, ele pede para Seo Yu encontrar imediatamente uma nova rota de fuga. Sem perder tempo, Seo Yu ativa uma habilidade chamada Voz Silenciosa. Essa técnica permite que ele utilize o eco dos sons para analisar toda a estrutura da masmorra. Em poucos segundos, ele consegue identificar outro caminho que pode levá-los até a saída. Depois de confirmar a rota, ele informa a equipe que encontrou um novo trajeto. O líder abre um enorme sorriso, claramente confiante nas habilidades do jovem rastreador, e imediatamente ordena que todos sigam por aquele caminho alternativo. O líder da equipe segura a caçadora e manda que ela continue correndo junto com todos os outros, já que os monstros não param de persegui-los. Mesmo sabendo que não tem o direito de reclamar, ela não consegue esconder a insegurança sobre o caminho que estão seguindo. Percebendo isso, o gerente Lee Han tenta tranquilizá-la. Ele explica que Seo Yu pode ser apenas um caçador de rank D, mas suas habilidades como rastreador estão entre as melhores de todo o país. Por isso, ela pode confiar completamente nele. Só que, pouco tempo depois, Lee Han acaba se arrependendo de ter elogiado Seo Yu tão cedo.
Enquanto avançam pela masmorra, cada vez mais ghouls aparecem pelo caminho, bloqueando a passagem. A quantidade de monstros aumenta sem parar, obrigando a equipe inteira a lutar enquanto continua recuando. Em meio ao caos, Li Han pergunta a Seo Yul se aquele realmente é o caminho certo. Seo responde com convicção que sim. Pelos cálculos dele, aquela rota leva diretamente até a saída. Pelo menos era isso que tudo indicava. O verdadeiro problema é que os ghouls também parecem saber exatamente para onde eles estão indo. Não importa quanto corram, os monstros continuam surgindo bem na frente deles, como se alguém estivesse guiando toda aquela perseguição. Foi então que Seo Yul ativa outra de suas habilidades, o sexto sentido. Já fazia algum tempo que ele tinha a estranha sensação de estar sendo observado. Agora essa impressão fica ainda mais forte. Depois de analisar melhor a situação, ele chega à conclusão de que existe alguém escondido nas proximidades controlando todos aqueles ghouls. Enquanto a equipe continua enfrentando os monstros, um enorme círculo mágico aparece de repente no chão. Assim que percebe o perigo, Seo Yul grita para todos saírem imediatamente dali. Aquele círculo mágico claramente pertence ao chefe da masmorra. Ao perceber que Seo Yul ficou preso dentro da área de ativação, Li Han manda que ele esqueça o restante da equipe e fuja sozinho. Porém, antes que o gerente possa fazer qualquer coisa, Seo Yul lhe dá um chute nas costas, empurrando-o para fora do círculo mágico. Graças a isso, Li Han consegue escapar, mas Seo Yul acaba ficando preso no lugar. Assim que o círculo se fecha completamente, os movimentos de Seo Yul ficam extremamente lentos, como se seu corpo estivesse sendo segurado por uma força invisível. Desesperado, Li Han tenta voltar para salvá-lo, mas Seo Yul o impede imediatamente. Ele avisa para que ninguém se aproxime. Se continuarem ali, todos vão morrer. Seo Yul ordena que Li Han leve o restante da equipe embora o mais rápido possível. Depois de alguns segundos de hesitação, o gerente entende que insistir só colocaria ainda mais vidas em risco. Sem outra escolha, ele aceita a decisão. Enquanto vai embora, Li Han pede desculpas por deixá-lo para trás. Mesmo naquela situação, Seo Yul apenas sorri. Ele diz para o gerente parar de agir como se ele já estivesse morto. Depois afirma, com toda a confiança do mundo, que não pretende morrer naquele lugar. Assim que todos conseguem fugir, Seo Yul fica completamente sozinho, preso dentro do círculo mágico e cercado por inúmeros ghouls. Mesmo assim, ele já sabe exatamente quem está por trás de tudo aquilo. Olhando para a frente, ele chama o verdadeiro responsável, Carrick, o chefe daquela masmorra. Logo em seguida, o monstro aparece com um sorriso no rosto e admite que esse sempre foi seu plano. Desde o início, ele estava apenas brincando com todos os invasores. Mesmo assim, Carrick demonstra certa surpresa. Ele elogia Seo Yul por conseguir escapar tantas vezes de suas armadilhas e pergunta como um simples humano conseguiu descobrir o mapa daquele templo com tanta precisão. Seo Yul responde que até poderia revelar esse segredo, mas apenas se Carrick prometesse deixá-lo sair vivo dali. O chefe da masmorra apenas ri. Ele não tem a menor intenção de poupar um humano tão inteligente. Na verdade, decide fazer algo muito pior: transformá-lo em um ghoul. Sem perder tempo, Carrick lança uma maldição diretamente em Seo Yul. Imediatamente, seu corpo começa a sofrer uma transformação assustadora. Sua vida diminui rapidamente enquanto ele sente a maldição tomando conta de cada parte do seu corpo. Naquele momento, Seo Yul acredita que realmente chegou ao fim. Por um instante, ele até pensa que talvez tenha cometido um erro. Talvez devesse ter pedido ajuda, em vez de fingir que conseguiria resolver tudo sozinho. Quem sabe assim ainda existisse alguma chance de sobreviver, mas logo afasta esse pensamento. Ele se recusa a agir de forma egoísta. Enquanto sente sua consciência desaparecer aos poucos, várias lembranças passam por sua cabeça. Ele recorda dos inúmeros caçadores que só entram nas masmorras em busca de fama e dinheiro, sem se importar com as vidas que acabam sendo perdidas. Depois disso, outra lembrança surge, a do herói que salvou sua vida no passado. Um verdadeiro caçador. Alguém que sentia um enorme peso sempre que não conseguia salvar todas as pessoas. Alguém que chorava pelas vidas perdidas. Foi justamente aquele homem que inspirou Seo Yul a seguir o caminho do departamento de resgate. Ele queria proteger os mais fracos da mesma forma. Por causa desse sonho, ele se recusa a morrer nas mãos daquele monstro. Mesmo com o corpo enfraquecido, Seo Yul ativa todas as habilidades que ainda possui. Entre elas estão a voz silenciosa e o sexto sentido. Usando tudo o que lhe resta, ele começa a procurar desesperadamente qualquer coisa que possa salvá-lo. Qualquer esperança, qualquer oportunidade. De repente, suas habilidades detectam um monumento brilhando em um canto da sala. No instante em que se aproxima dele, algo completamente inesperado acontece. Seo Yul acaba acessando registros de uma classe oculta. Nem ele consegue acreditar no que acabou de encontrar. Enquanto isso, Carrick decide acabar de uma vez por todas com aquele humano inconveniente e ordena que todos os ghouls avancem para devorá-lo. Com a morte praticamente diante de seus olhos, uma janela do sistema aparece de repente. Ela pergunta se Seo Yul deseja mudar sua classe para uma classe oculta chamada Arquiteto do Labirinto.
Os ghouls já estão a poucos centímetros de alcançá-lo. Sem absolutamente nada a perder, Seo Yul aceita imediatamente. No mesmo instante, sua classe é alterada. Logo depois, uma missão de tutorial é iniciada automaticamente. Antes que Carrick consiga entender o que aconteceu, Seo Yul desaparece completamente diante de seus olhos. O chefe da masmorra fica totalmente confuso. Do outro lado, Seo Yul reaparece em um lugar desconhecido. Uma tela de status surge à sua frente e mostra que sua antiga classe, Observador Anônimo, desapareceu completamente. Agora ele havia despertado novamente e se encontrava dentro da área de tutorial da nova classe. Sua primeira missão é bem clara. Usando o mapa do labirinto, ele deve eliminar 20 ghouls que invadiram aquele lugar. No começo, Seo Yul fica sem entender como aquele mapa funciona. Então, uma enorme projeção aparece diante dele. Para sua surpresa, a leitura é extremamente simples. Cada ghoul é marcado por um ponto vermelho, permitindo localizar todos eles com facilidade. Depois de observar o mapa por alguns instantes, Seo Yul entende perfeitamente como o sistema funciona. Ele precisa caçar todos aqueles monstros antes que o tempo limite termine. Para muitas pessoas isso pareceria impossível. Mas para alguém especializado em encontrar caminhos dentro de masmorras, essa missão é praticamente perfeita. Assim que a caçada começa, Seo Yul derrota um ghoul atrás do outro. Em pouco tempo, quase todos já foram eliminados. Restam apenas 4. Faltando apenas 30 minutos para o prazo acabar, ele percebe que precisa agir ainda mais rápido. Na visão dele, o tutorial estava sendo muito mais fácil do que imaginava. Durante a missão, ele conseguiu pegar uma arma deixada por um dos ghouls derrotados e passou a utilizá-la em combate. Com a ajuda do mapa e de sua experiência como rastreador, Seo Yul continua eliminando os monstros um de cada vez. Se tudo continuasse daquele jeito, ele tinha absoluta certeza de que concluiria a missão dentro do tempo. Mas seus planos mudam completamente quando um ghoul gigantesco aparece em seu caminho. Diferente dos outros, aquele monstro anda sozinho. Seo Yul observa o inimigo por alguns segundos e percebe que derrotá-lo não será nada fácil. Mesmo assim, entende que cedo ou tarde, precisará enfrentá-lo. Antes disso, decide eliminar os ghouls restantes para ganhar mais tempo. Só que de repente, ele percebe que o enorme ghoul começou a segui-lo sem parar, como se fosse uma sombra. Seo Yul leva um grande susto, mas ao mesmo tempo fica aliviado por aquele monstro continuar sozinho. Infelizmente, essa tranquilidade dura muito pouco. Pouco depois, o ghoul gigante finalmente alcança o restante do grupo de monstros. Agora, todos avançam juntos na direção de Seo Yul, formando um verdadeiro exército. Seo Yul chama aquele ghoul gigante de desgraçado. Ele realmente não esperava que aquele monstro fosse se juntar ao restante da horda. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que deixar de conferir o mapa com mais atenção, por causa da falta de tempo, acabaria criando uma situação tão desesperadora. Mesmo cercado por todos os lados, ele faz o possível para manter a calma e começa a pensar em um novo plano. A primeira coisa que ele analisa é sua própria capacidade. No máximo, consegue enfrentar 2 ghouls ao mesmo tempo. O problema é que agora existe um verdadeiro exército vindo em sua direção. Além disso, ele está completamente cercado, então a única maneira de sobreviver é abrir caminho à força entre todos aqueles monstros. Só que, por mais que tente encontrar uma saída, todas as possibilidades levam ao mesmo resultado. Não importa qual caminho escolha, ele continua preso em uma situação praticamente sem solução. Por um instante, Seo Yul fica abalado. Ele começa a pensar que talvez esse realmente seja o limite de um caçador de rank D. Mas, olhando a situação com calma, percebe que aquilo já era absurdo desde o começo. Aquele tutorial foi criado justamente para alguém que deseja se tornar um arquiteto do labirinto, então era natural que fosse extremamente difícil. Esses pensamentos acabam despertando ainda mais sua determinação. Seo Yul grita com todas as forças, e lembra a si mesmo que não chegou tão longe para morrer daquele jeito. Logo em seguida, ativa seu sexto sentido e consegue descobrir uma nova função do mapa. Ao conectar essa habilidade ao sistema, ele desbloqueia um recurso chamado Bloco de Giro. Agora ele consegue alterar sua posição dentro do mapa quase instantaneamente. Aproveitando essa vantagem, começa a aparecer em pontos inesperados, atacando os ghouls antes que eles consigam reagir. Seus movimentos ficam tão rápidos que parece desaparecer de um lugar e surgir em outro. Dessa forma, vai derrotando os monstros um por um. Depois de eliminar quase todos, resta apenas o enorme ghoul. Sem perder tempo, Seo Yul parte para o ataque e mira diretamente no pescoço da criatura. Porém, antes que consiga finalizar o golpe, o ghoul gigante segura seu rosto com uma das mãos. Mesmo assim, Seo Yul não demonstra nenhum sinal de desistência. Ele já decidiu que não vai morrer ali. Reunindo todas as forças que ainda possui, desfere um ataque devastador com sua arma e finalmente derrota o monstro. Assim, o tutorial chega ao fim. Sua mudança de classe é concluída com sucesso, e Seo Yul finalmente se torna um arquiteto do labirinto. Como recompensa, ele recebe um novo poder chamado Esfera do Rei do Labirinto. Logo depois, é transportado de volta para uma área segura. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, Li Han está completamente desesperado.
Ele insiste que todos devem voltar imediatamente para salvar Seo-yu. Porém, os outros membros da equipe o fazem encarar a realidade. O portal da masmorra desapareceu completamente. Sem a entrada, não existe mais nenhuma forma de voltar para procurá-lo. Enquanto todos estão tensos e preocupados, uma figura aparece caminhando tranquilamente. É o próprio Seo-yu. Ele está andando calmamente enquanto toma um sorvete, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ao se aproximar da equipe, pergunta por que todo mundo está tão agitado. Os caçadores ficam completamente sem palavras. Ninguém consegue acreditar que ele voltou são e salvo depois de tudo o que aconteceu. Mais tarde, Seo-yu resolve analisar melhor a recompensa que acabou de receber. A Esfera do Rei do Labirinto é uma habilidade capaz de prender inimigos dentro do seu próprio labirinto. Ele percebe imediatamente que esse será seu principal poder durante as batalhas no mundo real. Por ser uma habilidade de Rank S, a esfera pode aprisionar seus inimigos à força dentro do labirinto. Porém, existe uma condição extremamente perigosa. Caso alguém consiga escapar derrotando o chefe do labirinto, essa pessoa sairá muito mais forte do que entrou. Por isso, o sistema o alerta para não prender qualquer inimigo sem pensar nas consequências. Como a esfera é completamente invisível para as outras pessoas, Seo-yu entende que poderá capturar seus inimigos sem que eles percebam o que está acontecendo. Mesmo assim, ele também percebe outro problema. Se quiser enfrentar adversários realmente poderosos no futuro, precisará fortalecer seu labirinto. Isso significa colocar cada vez mais monstros dentro dele, além de capturar criaturas muito mais fortes. Para fazer isso, será necessário derrotar os inimigos dentro do próprio labirinto e utilizar a habilidade do Rei do Labirinto para adicioná-los ao seu território. Ou seja, se quiser tornar seu labirinto mais poderoso, primeiro precisará ficar mais forte. Enquanto pensa em tudo isso, alguém interrompe seus pensamentos. É Yan-hee, sua vizinha. A mãe da garota pediu que ela levasse algumas maçãs para Seo-yu, e por coincidência os dois acabam se encontrando na rua. Quando vê a quantidade de frutas, Seo-yu leva um susto. São muitas maçãs. Sem graça, ele pergunta se realmente está tudo bem receber tantas de uma vez. Yan-hee apenas sorri e responde que aquilo é uma demonstração de carinho entre vizinhos depois de tantos anos morando perto um do outro. Enquanto caminham juntos, Seo-yu pergunta como estão as coisas na escola. Ela responde que continua tudo igual, sem nenhuma novidade. De repente, os dois são interrompidos por uma enorme confusão. Uma mulher está desesperada, implorando para que a polícia salve sua filha, que ainda ficou presa dentro de um hotel. Yan-hee fica confusa, já que não existe nenhum incêndio no prédio. Mas Seo-yu percebe imediatamente o verdadeiro problema. Acima do hotel, um rompimento de masmorra começa a surgir. Quando um portal permanece tempo demais sem ser concluído, os monstros que estão lá dentro conseguem romper a barreira entre os mundos e invadem a cidade. Sem perder um segundo, Seo-yu devolve as maçãs para Yan-hee e diz que vai buscá-las mais tarde. A garota estranha a mudança repentina, mas ele explica rapidamente que precisa ir trabalhar pelo departamento de resgate. Logo em seguida, corre em direção ao hotel. Antes que consiga entrar, um policial o impede. Seo-yu mostra sua identificação do departamento de resgate. Mesmo assim, o policial pergunta por que ele está sozinho. Seo-yu responde que vai entrar primeiro e que o restante da equipe chegará logo depois. Quando está prestes a seguir caminho, o policial segura seu braço novamente e avisa que existe um grupo inteiro de goblins dentro do hotel. Entrar sozinho seria extremamente perigoso. Seo-yu responde que é justamente por isso que precisa entrar imediatamente. Ele ouviu a mulher dizer que sua filha ainda está presa lá dentro. Como os caçadores da guilda responsáveis pela área ainda não apareceram, alguém precisa agir antes que seja tarde demais. Sem demonstrar nenhum medo, Seo-yu segue em frente e afirma que, na verdade, ele não está sozinho. Originalmente, acreditava-se que o portal daquele hotel já havia sido eliminado pela guilda Hanul, responsável por proteger aquela região. As pessoas confiam nas guildas para eliminar os portais e continuam vivendo suas vidas normalmente. Só que existe uma verdade que quase ninguém conhece. As guildas normalmente dão prioridade apenas aos portais que geram lucro. Quando um portal de baixo nível não oferece nenhuma recompensa interessante, muitas vezes acaba sendo ignorado. E é justamente por causa dessa irresponsabilidade que rompimentos de masmorra acontecem de tempos em tempos. O resultado são tragédias como a que Seo-yu encontra naquele hotel. Funcionários e hóspedes foram brutalmente mortos pelos monstros. Observando o ambiente, Seo-yu ativa seu sexto sentido. Em seguida, encara os corredores vazios e diz para os goblins pararem de se esconder. Ele sabe que estão observando cada movimento seu. Além disso, existe uma nova habilidade que ele deseja colocar à prova. Seo-yu permanece completamente parado, esperando o momento em que os goblins finalmente resolvem atacar. Assim que os monstros avançam em sua direção, ele ativa imediatamente a esfera do Rei do Labirinto. Em um piscar de olhos, todos os goblins começam a ser sugados. Presos e completamente confusos, eles nem conseguem entender o que aconteceu. Nesse momento, Seo-yu lembra que agora ele é o verdadeiro mestre daquele labirinto.
Além de controlar toda a masmorra, ele também pode manipulá-la da maneira que quiser, e é exatamente aí que a diversão realmente começa. Entre os monstros capturados, existe uma nova espécie, os Goblins Vermelhos. Eles são monstros de uma estrela e costumam agir sempre ao lado do seu líder. Tirando isso, são praticamente iguais aos Goblins comuns. Mesmo assim, existe uma característica que pode torná-los muito mais perigosos, e Seo Yul não pretende deixar que isso aconteça. Enquanto observava tudo, ele percebe que os Goblins estavam aprontando alguma coisa enquanto sua atenção estava voltada para outro lugar. Ao invés de se preocupar, ele considera isso até vantajoso. Talvez eles estivessem começando a se acostumar com o labirinto, mas de qualquer forma, isso não mudava a situação. Os ghouls que viviam ali já estavam caçando os invasores automaticamente. Como muitos Goblins foram sugados para dentro do labirinto ao mesmo tempo, Seo Yul decide apenas continuar observando o que acontece enquanto segue seu caminho. Ele deixa os monstros fazerem o que quiserem, porque sabe muito bem que dentro daquele lugar, os verdadeiros caçadores são os monstros do próprio labirinto. Pouco depois, ao chegar ao 7º andar do prédio, ele encontra a pequena Somi escondida em um canto. A menina está chorando, completamente assustada. Seo Yul se aproxima com calma e diz que ela não precisa mais ter medo. Ele garante que agora ela está segura e que ninguém vai machucá-la. Enquanto acompanha a garota até a saída, Somi pergunta se foi ele quem derrotou todos aqueles monstros sozinho. Seo Yul responde com confiança que sim. Na verdade, prender os Goblins dentro do labirinto foi a melhor decisão possível. Afinal, todos os monstros capturados agora também contam como monstros derrotados por ele. Antes de chegar até aquele andar, os Goblins estavam usando o olfato para procurar qualquer pessoa escondida. Se ele tivesse demorado mais alguns minutos para aparecer, Somi provavelmente teria sido encontrada. Nesse instante, uma mensagem do sistema aparece diante dele. Mais da metade dos monstros responsáveis por defender o labirinto foi derrotada. Quando chegam perto do elevador, Seo Yul pede para Somi descer sozinha. Ele explica que ainda existe um inimigo importante naquele lugar e que precisa acabar com ele antes de ir embora. Logo em seguida, ele utiliza novamente a esfera para localizar o responsável por toda aquela confusão. Era o Rei dos Goblins Vermelhos. Seo Yul percebe que se continuar daquele jeito, os ghouls do labirinto acabarão derrotando todos os Goblins antes mesmo que ele faça qualquer coisa. Por um momento, ele pensa em mandar o Rei dos Goblins enfrentar o chefe do labirinto. Porém, logo desiste dessa ideia. Se por algum motivo o chefe fosse derrotado, aquilo acabaria criando um problema ainda maior. Então ele decide resolver tudo pessoalmente. Além disso, existe outra coisa que ele quer testar. Ao entrar no labirinto, encontra boa parte do cenário completamente destruída. Deslizando os dedos sobre a tela do sistema, ele invoca o Rei dos Goblins Vermelhos diretamente à sua frente. Assim que a luta começa, Seo Yul percebe uma grande diferença no próprio corpo. Mesmo depois de todas as batalhas anteriores, ele sente que seus movimentos estão muito mais leves do que antes. A mudança de classe realmente aumentou suas capacidades. Seu plano inicial era apenas observar a luta e deixar os ghouls fazerem o trabalho pesado. Mas, sentindo o quanto ficou mais forte, ele muda de ideia. Agora acredita que consegue vencer aquele inimigo sozinho. Sem desperdiçar a oportunidade, desfere um golpe certeiro que fere gravemente o Rei dos Goblins. Mesmo durante a luta, Seo Yul continua provocando o monstro. Ele pergunta para onde foi toda a coragem que o rei demonstrava antes. Depois brinca dizendo que investiu 2 milhões de won nele, e que como rei da tribo, ele deveria pelo menos oferecer um espetáculo digno desse título. A provocação que realmente tira o monstro do sério acontece quando Seo Yul pergunta se ele está com medo. O Rei dos Goblins perde completamente o controle. Tomado pela raiva, avança com toda a intenção de matar. Era exatamente isso que Seo Yul queria. No momento em que o Goblin salta para atacá-lo, Seo Yul ativa outro recurso que queria testar havia bastante tempo. Uma armadilha de repulsão. Esse tipo de armadilha é considerado essencial para qualquer labirinto. Assim que o monstro pisa na área de ativação, fica completamente preso. Seo Yul apenas se despede do inimigo antes que a armadilha o destrua sem qualquer piedade. Apesar de custar 20 moedas de ouro para ser instalada, ele conclui que vale cada moeda investida. A eficiência da armadilha é tão alta que chega a sentir pena de qualquer um que caia nela. Logo em seguida, outra mensagem aparece. Ele subiu de nível. Além disso, toda a tribo de Goblins Vermelhos derrotada foi incorporada ao seu labirinto. Depois de resolver tudo, Seo Yul finalmente deixa o prédio. Assim que coloca os pés do lado de fora, encontra Li Han esperando por ele. O gerente está visivelmente irritado. Ele diz que já estava procurando Seo Yul fazia um bom tempo e pergunta o que ele ficou fazendo sozinho lá dentro. Li Han simplesmente não consegue acreditar que Seo Yul derrotou todos aqueles Goblins Vermelhos sem ajuda. Seo Yul responde, com a maior cara de inocente do mundo, que bateu a cabeça durante a missão e não consegue lembrar de nada. Li Han deixa claro que já está cansado dessa desculpa e exige ouvir a verdade. Seo Yul apenas sorri e responde que talvez recupere a memória se o gerente pagar um bom churrasco para ele. Os dois continuam discutindo de maneira descontraída até que um homem se aproxima.
É o gerente da guilda Hanul. Ele pede licença por interromper a conversa e agradece formalmente pela ajuda durante o incidente do rompimento de masmorra. Depois, vai direto ao assunto. Pede que nenhum deles dê entrevistas aos repórteres sobre o ocorrido. Segundo ele, a guilda não quer que esse incidente se espalhe antes de resolver toda a situação. Também promete pagar pelos prejuízos causados ao hotel e fazer uma generosa doação ao departamento de resgate. Seo Yul percebe imediatamente que aquela era a maneira que as grandes guildas encontravam para manter esse tipo de caso em silêncio. Mesmo assim, ele reconhece que parte do argumento faz sentido. Enquanto a maioria dos caçadores do departamento de resgate pertence ao rank D, as grandes guildas possuem caçadores que chegam até o rank S. Por causa disso, a população deposita muito mais confiança nas guildas, acreditando que elas sempre serão capazes de protegê-los. O que realmente incomoda Seo Yul é ver essas organizações usando essa confiança para esconder seus próprios erros. Mesmo sabendo que sozinho não consegue mudar essa realidade, ele responde de forma bastante irônica que entende perfeitamente o ponto de vista do gerente. Na verdade, ele nunca teve intenção de transformar aquele caso em um grande escândalo. Afinal, mesmo que tentasse denunciar tudo, a Associação dos Caçadores provavelmente acabaria abafando a história, e isso só atrairia atenção desnecessária para ele. Mesmo assim, Seo Yul acha injusto simplesmente deixar tudo terminar daquele jeito. Então, segurando a vontade de dar uma bela surra naquele sujeito, ele diz que daqui para frente, provavelmente continuará limpando toda a bagunça deixada pelas grandes guildas. Por isso, já que a guilda pretende fazer uma doação, ele faz um pedido bem direto, quer uma contribuição de 10 milhões de won. Assim, pelo menos uma parte dos prejuízos causados pela negligência deles será compensada. Fica completamente incrédulo quando escuta aquele valor. Depois de resolver sozinho o incidente da Dungeon Break no hotel, Seo Yul finalmente recebe 2 dias de folga. Afinal, ele lidou com toda a situação praticamente sem ajuda de ninguém, e ainda conseguiu arrancar uma boa compensação da guilda. Era uma recompensa mais do que merecida. O único detalhe estranho era que seus colegas de trabalho não paravam de olhar para ele de um jeito diferente. Mesmo percebendo isso, Yuli prefere permanecer em silêncio. Se descobrirem que ele passou por um novo despertar, sua vida certamente ficará muito mais complicada. Durante os dias de descanso, ele decide concentrar toda a sua atenção no labirinto. Antes de qualquer coisa, precisa reparar as paredes danificadas e reviver todos os monstros derrotados. Para isso, será necessário gastar ouro, a moeda universal utilizada pelos caçadores. Pelo menos o sistema é simples, já que o labirinto utiliza exatamente a mesma moeda do mundo exterior. O problema é o preço absurdo de toda essa manutenção. Depois de fazer as contas, Cell descobre que apenas restaurar tudo custará 53 moedas de ouro, o equivalente a aproximadamente 5,3 milhões de won. Isso representa quase o dobro do seu salário mensal. Felizmente, até aquele momento ele havia acumulado 80 moedas de ouro, então conclui que vale a pena investir esse dinheiro para fortalecer seu labirinto. Enquanto pensa nisso, seu celular toca. Quem está ligando é Lee Jong-hai, do departamento de monitoramento. Cell estranha receber uma ligação justamente em seu dia de folga, e assim que atende, pede para ela ir direto ao assunto. Jong-hai brinca dizendo que provavelmente ele está relaxando em algum parque sem fazer nada, e por isso, teria tempo de sobra para usar suas habilidades de rastreador. Ela pergunta se ele poderia localizar uma pessoa para ela, mas do outro lado da linha só encontra silêncio. Na verdade, Cell nem estava prestando atenção. Sua cabeça continuava completamente ocupada com o labirinto. Ele refletia se realmente precisava reviver todos os monstros ou se poderia economizar ouro fazendo parte do trabalho pessoalmente. Enquanto quebrava a cabeça pensando nisso, finalmente percebe que alguém continua falando pelo telefone. Irritado, responde que ela trabalha justamente no departamento de monitoramento e deveria ser perfeitamente capaz de encontrar uma única pessoa sozinha. Sem desistir, Jong-hai começa praticamente a implorar. Como forma de convencê-lo, promete pagar um belo churrasco de carne. Além disso, diz que, quando ele descobrir quem é a pessoa desaparecida, certamente também terá interesse em encontrá-la. O nome finalmente é revelado, Kang Taan. Ao ouvir isso, a curiosidade de Cell desperta imediatamente. Ele sempre quis conhecer aquele homem pelo menos uma vez. Confiante em suas habilidades, acredita que localizar alguém daquele nível não será uma tarefa difícil. Algum tempo depois, ele encontra 2 velhinhos discutindo enquanto jogam Jangi. Um deles perde a paciência e exige trocar as peças para jogar novamente, mas o outro simplesmente recusa. Cell observa a partida em silêncio. Desde antes de chegar, já havia sentido uma presença extremamente poderosa. Porém, ver aquilo de perto era completamente diferente. Uma aura vermelho escura extremamente intensa envolvia um dos idosos, uma energia que apenas despertados realmente poderosos possuíam. Era impossível não notar sua presença. Mesmo assim, Cell fica um pouco desconfiado. Aquele senhor era completamente diferente da imagem que ele havia criado em sua cabeça. Enquanto observa o tabuleiro, um dos velhos percebe seu interesse e pergunta se ele sabe jogar Jangi.
Seo responde que conhece apenas um pouco do jogo. Imediatamente, o idoso se aproxima e cochicha, pedindo ajuda para derrotar o adversário. Depois de analisar cuidadosamente a posição das peças, Seo sugere mover primeiro a carruagem. Antes mesmo de terminar a frase, algum objeto é lançado diretamente contra ele. Graças ao seu sexto sentido, consegue desviar por muito pouco. Naquele instante, Seo finalmente entende quem está diante dele. Era Kang Taan, um dos apenas 5 caçadores Rank S da Coreia, e conhecido em todo o país como o Mestre das Armas, um homem capaz de transformar literalmente qualquer objeto em uma arma mortal. O velho afirma que não poderia simplesmente ignorar alguém dando palpites inúteis durante a partida. Em seguida, pergunta se Seo pertence ao departamento de monitoramento. Seo responde que trabalha como rastreador no departamento de resgate. Ao ouvir isso, Kang comenta que ele possui movimentos arrogantes demais para alguém daquela função. Sem perder a oportunidade, Seo responde com um sorriso que o problema é simplesmente ser talentoso demais. A resposta faz o velho demonstrar imediatamente seu desgosto pela atitude confiante do garoto. Nesse momento, Lee Jong-hae finalmente chega ao local chamando por Seo. Ela reclama que passou um tempão procurando por Kang Taan e avisa que todos os aprendizes já estão reunidos esperando por ele. Sem reclamar, Kang aceita voltar. Enquanto caminham, Jong-hae pergunta como Seo conseguiu encontrar uma pessoa que nem mesmo o departamento de monitoramento havia localizado. Com sua autoconfiança de sempre, ele responde que isso acontece simplesmente porque suas habilidades são superiores. Logo depois, quando já estava indo embora, Kang Taan chama Seo mais uma vez. Chamando-o de garoto arrogante, ordena que ele o acompanhe, já que ambos pertencem à associação. Pelo jeito, o velho decidiu testar pessoalmente se toda aquela confiança tinha fundamento. Pouco tempo depois, eles chegam ao centro de treinamento. Kang explica que todo desperto possui um limite natural. Isso significa que, por mais que um caçador Rank C se esforce, dificilmente conseguirá ultrapassar essa barreira apenas aumentando seus atributos. Porém, o sistema não consegue medir absolutamente tudo. As artes marciais, por exemplo, não podem ser resumidas apenas em números. Em outras palavras, qualquer pessoa ainda pode se tornar mais forte aperfeiçoando sua técnica e seu domínio sobre as armas. Era justamente por esse motivo que todos aqueles caçadores da associação estavam reunidos naquele treinamento. No meio deles estava Seo Yuli, completamente tranquilo, pensando apenas em voltar logo para cuidar do seu labirinto. Ao seu lado estava Sei-woo, do departamento de monitoramento. Ele treinava com Kang havia 4 meses, e era um dos poucos caçadores Rank B daquele setor. O velho afirma que Sei-woo possui um enorme potencial, e explica que foi exatamente por isso que ele foi escolhido para estar ali. Então decide fazer uma pergunta. Segundo Kang, o que é realmente necessário para empunhar corretamente uma espada? Sei-woo responde que é preciso possuir força esmagadora e dominar completamente suas próprias habilidades. Logo em seguida, Kang aponta para Seo e faz exatamente a mesma pergunta. Sem precisar pensar por muito tempo, Seo responde que o mais importante é ter a vontade de empunhar a arma. Os outros presentes imediatamente começam a questionar aquela resposta, imaginando se ele realmente era um aprendiz. Kang comenta que a resposta parece extremamente descuidada e pergunta se ele realmente tem certeza do que acabou de dizer. Seo mantém sua posição sem hesitar. Mesmo assim, fica impressionado com a percepção extremamente aguçada do velho. Kang admite que Seo realmente é arrogante. No entanto, para surpresa de todos, declara que aquela era justamente a resposta correta. Ao ouvir isso, Sei-woo explode de indignação. Sem aceitar o resultado, pergunta como algo tão simples poderia ser considerado a resposta certa. Seo apenas observa toda aquela reação sem entender por que o rapaz estava fazendo tanto drama por causa de uma única pergunta. Kang então afirma que aquele lugar pertence a qualquer pessoa que possua as qualificações necessárias. Mesmo fugindo um pouco dos seus planos iniciais, ele resolve criar um teste para os dois. Nesse desafio, cada um deverá provar que sua resposta realmente está correta. Assim que pergunta se ambos aceitam participar, Sei-woo aceita imediatamente. Já Seo recusa na mesma hora, dizendo que está perfeitamente satisfeito e prefere ir embora. Kang comenta que nesse caso, talvez tenha que continuar com seu plano original e escolher outro jovem. Porém, tudo muda quando ele revela que quem vencer o teste se tornará oficialmente seu discípulo. Ao ouvir isso, Seo muda completamente de expressão. Ele percebe que aquela pode ser sua oportunidade de aprender diretamente com um caçador Rank S, aumentando drasticamente suas chances de ficar muito mais forte e alcançar posições ainda maiores no futuro. Kang sorri e pergunta se finalmente o garoto ficou motivado. Seo responde apenas com um olhar competitivo, deixando claro que agora sua motivação está no máximo. O teste finalmente é explicado. Os dois competidores deverão utilizar uma técnica ensinada por Kang e destruir a maior quantidade possível de pedra de éter colocada diante deles. Quem obtiver o melhor resultado será oficialmente aceito como discípulo do Mestre das Armas.
Ao ouvir o nome Pedra de Éter, Cell imediatamente se lembra de que se trata de uma rocha extremamente resistente, impregnada de energia mágica e encontrada apenas dentro dos templos, sendo conhecida por só poder ser destruída por despertados realmente poderosos. Ao ouvir que a prova envolveria uma Pedra de Éter, uma rocha impregnada de energia mágica encontrada apenas nos templos, Cell Yuli imediatamente se lembra de que apenas despertados realmente poderosos são capazes de destruí-la. Mesmo assim, ele ainda não entende o que o velho quis dizer quando falou em transmitir uma habilidade. Porém, decide deixar essa dúvida de lado. Não importa como aquilo funcionasse, ele estava determinado a vencer. Afinal, aquela oportunidade era boa demais para deixar escapar. Kang Taan então anuncia que começaria a transmissão da técnica naquele exato momento. Antes de iniciar, avisa que quem não conseguisse sentir absolutamente nada durante o processo seria eliminado imediatamente. Assim que a transmissão começa, Cell é atingido por uma pressão absurda. A aura liberada pelo velho era tão esmagadora que ele mal conseguia respirar. E aquilo nem era um ataque. Era apenas a energia que precisavam suportar para receber a técnica. Seu corpo inteiro parecia prestes a desmaiar, mas ele resistiu com todas as forças. No meio daquela pressão insana, conseguiu sentir um enorme fluxo de poder entrando em seu corpo. Logo em seguida, o sistema envia uma notificação. Ele havia adquirido a habilidade Mente Serena e dominado completamente a arte da lança do Rei Dragão. Observando a expressão dos dois candidatos, Kang conclui que ambos possuíam talento. Segundo ele, normalmente as pessoas não sentem absolutamente nada durante a transmissão ou simplesmente desmaiam poucos segundos depois. Sem perder tempo, Sei Wu se oferece para demonstrar sua força primeiro. Seu objetivo era simples, destruir completamente qualquer motivação que Cell ainda tivesse para enfrentá-lo. Na cabeça dele, aquela resposta sobre vontade era uma completa idiotice. Afinal, sendo um caçador Rank B, ele fazia questão de provar que um simples Rank D jamais poderia competir com ele. Ainda assim, existia algo que o deixava intrigado. Como alguém de um rank tão baixo conseguiu suportar a transmissão daquela habilidade? Segurando sua espada com firmeza, Sei Wu desfere um golpe monstruoso. A força do ataque despedaça a Pedra de Éter com enorme facilidade. Todos os presentes ficam impressionados. Muitos até começam a se perguntar por que alguém com aquele nível de habilidade ainda trabalhava na associação, em vez de seguir outro caminho. Kang percebe imediatamente que Sei Wu conseguiu dominar a arte da espada do Rei Dragão e demonstra certa admiração pelo resultado. Antes de voltar ao seu lugar, o caçador Rank B provoca Cell mais uma vez. Diz que ele jamais conseguirá tomar a vaga de um veterano usando apenas palavras bonitas. Cell sorri e responde que não entende como alguém consegue viver tendo medo de dar um passo sequer. Antes que a discussão aumente, Kang interrompe os dois e diz para guardarem aquela disputa de egos para depois. Em seguida, chama Cell Yuli, pois agora era a vez dele. Cell sabe muito bem que, em força bruta, Sei Wu é claramente superior. Mas aquele desafio nunca foi apenas sobre força. O verdadeiro objetivo era provar qual resposta estava correta. E acima de tudo, a resposta escolhida por Cell havia sido considerada a verdadeira. Mesmo admitindo que respondeu de maneira natural, ele acredita justamente por isso que aquela era a sua resposta mais sincera. Enquanto segura a lança, começa a refletir sobre o motivo pelo qual decidiu empunhar uma arma. A resposta já estava gravada em seu coração. Ele queria se tornar igual ao homem que salvou sua vida. Queria ser capaz de oferecer às outras pessoas a mesma esperança que um dia recebeu. Foi exatamente por isso que escolheu trabalhar no departamento de resgate. E para alcançar esse objetivo, precisava se tornar muito mais forte do que era naquele momento. Com essa determinação preenchendo cada pensamento, Cell executa a técnica perfurador cardíaco do dragão flamejante. O golpe explode contra a Pedra de Éter. A rocha é destruída de forma tão impressionante que todos os presentes ficam completamente sem palavras, incluindo o próprio Sei Wu. Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, Cell apenas olha para o rival e pede desculpas, dizendo que, pelo visto, realmente terá que tomar o lugar dele. Kang Taan então explica a verdadeira lição daquele teste. Segundo ele, não importa qual arma uma pessoa empunhe. O mais importante é conhecer a si mesmo, porque armas e habilidades são apenas ferramentas. Logo depois, anuncia oficialmente que a partir daquele dia, Cell Yuli se tornou seu discípulo. Assim que a notícia é dada, todos os presentes começam a comemorar e parabenizá-lo. Enquanto isso, em outro lugar, Yan-Hee está sendo arrastada para fora de casa por um grupo de valentões. Entre eles está um colega de classe que finge sentir pena dela antes de perguntar se realmente valeu a pena tentar ajudar a amiga. Mesmo zombando da situação, ele aconselha Yan-Hee a tomar mais cuidado com quem decide enfrentar. Aparentemente, ela acabou comprando briga com um integrante do grupo chamado Jinte. O rapaz diz que agora ela não possui mais nenhum amigo para ajudá-la. Afinal, sua amiga teria se jogado do telhado e, naquele momento, estava internada no hospital. Yan-Hai responde apenas com um olhar cheio de ódio.
Irritado com a forma como ela o encara, Jint desfere um tapa violento em seu rosto e manda que ela nunca mais olhe para ele daquela maneira. Nesse instante, um caçador Rank B aparece diante do grupo e se dirige a Jint, chamando-o de jovem mestre. Assim que o vê, Jint ordena que todos saiam dali imediatamente e garante que ninguém deixe Yan-hai escapar. O caçador Rank B pergunta para onde eles pretendem ir. Com um sorriso arrogante, Jint responde que irão para um lugar completamente isolado, onde poderão brincar com ela à vontade. Enquanto isso, no prédio do departamento de resgate, Lee Jong-hai parabeniza Seo por ter se tornado discípulo de um caçador Rank S. Ela ainda comenta que Kang Taan permitiu que ele escolhesse qualquer arma do arsenal. Ao ver que Seo escolheu apenas uma lança, pergunta se ele realmente tem certeza daquela decisão. Seo responde com total confiança que aquela única arma já era tudo o que precisava, pois, na opinião dele, não existia nada melhor dentro daquele depósito. Jong-hai apenas se espreguiça enquanto reclama que seu horário de trabalho já terminou fazia bastante tempo. Seo, por outro lado, brinca dizendo que nunca entendeu como o departamento de monitoramento consegue considerar trabalho apenas ficar observando tudo de longe. Quando os dois estão chegando perto do escritório, encontram uma mulher tentando desesperadamente entrar no prédio. O segurança tenta impedi-la, explicando que civis não têm autorização para entrar ali. Ele pede que ela tente entrar em contato por telefone. Nesse momento, Seo se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Assim que o vê, a mulher segura sua camisa desesperadamente e revela que Yan-hai foi levada à força para a região conhecida como Cinturão Amarelo. A expressão de Seo muda completamente. Com o rosto tomado pela raiva, ele pergunta imediatamente quem foi o responsável por levá-la. Enquanto isso, Jint e seu grupo continuam caminhando cada vez mais para o interior da floresta. Alguns dos capangas começam a demonstrar preocupação, perguntando se realmente é seguro ir tão longe, mas Jint não demonstra o menor receio. Segundo ele, não existe motivo para preocupação, já que um caçador Rank B está acompanhando o grupo. Além disso, ele resolve transformar tudo aquilo em uma brincadeira cruel. Colocando casualmente a mão sobre o ombro de Yan-hee, pergunta se ela está com medo. Depois, fingindo querer tranquilizá-la, diz que os monstros daquela região são fracos e que se ela lutar com a mesma coragem que teve para enfrentá-lo antes, certamente conseguirá vencer. Yan-hee finalmente chega ao seu limite. Aproveitando uma oportunidade, empurra Jint com força e sai correndo na tentativa desesperada de escapar. Ela conhece muito bem a personalidade dele e tem absoluta certeza de que, se for capturada novamente, ele realmente a obrigará a lutar contra um monstro. Seo Yuli decide que, para continuar sobrevivendo, precisa encontrar qualquer maneira possível de escapar dali. Porém, antes que consiga colocar algum plano em prática, o caçador de Rank B o alcança rapidamente e o derruba no chão, impedindo sua fuga. Enquanto ela tenta desesperadamente pedir ajuda, um de seus colegas de classe apenas ri da situação e diz para ela economizar o fôlego, porque naquele lugar isolado não existia ninguém além deles que pudesse ouvir seus gritos. De repente, todos sentem uma presença se aproximando em alta velocidade. O caçador Rank B percebe o perigo imediatamente e manda todos recuarem. No instante seguinte, um grupo de Stinghawks surge atacando de surpresa. O primeiro impacto é tão brutal que uma das garotas é morta na mesma hora. Park Jint fica completamente apavorado, quando o guarda-costas grita para que ele corra imediatamente pelo caminho de onde vieram, revelando que aquelas criaturas eram Stinghawks extremamente perigosas. Enquanto isso, Seo Yuli já havia entrado na Zona Amarela e conversava por telefone com Kang Jong-man, do departamento de combate. Ele agradece por terem atendido ao seu pedido, mesmo sendo algo totalmente fora do comum. Jong-man apenas pede que ele tome muito cuidado, já que está entrando sozinho naquele lugar. Assim que a ligação termina, Seo começa a observar o ambiente ao redor e percebe o quanto aquela região era desolada e deprimente. A Zona Amarela era uma área completamente isolada, depois que uma ruptura de masmorra saiu do controle. Os monstros dali não eram famosos por sua força individual, mas sim por serem extremamente numerosos e inteligentes, tornando qualquer operação de resgate muito mais complicada. Depois de enfrentá-los pessoalmente, Seo conclui que eles eram até mais fracos que os Goblins Vermelhos. Mesmo assim, para uma pessoa comum, sobreviver naquele lugar por muito tempo era praticamente impossível. Pensando nisso, ele acelera o passo, decidido a encontrar Yan-hai o mais rápido possível. Nesse momento, vários Stinghawks mergulham em sua direção para atacá-lo. Sem tempo para enfrentar um por um, Seo cria imediatamente sua esfera. Conforme mais criaturas aparecem e continuam perseguindo-o, ele vai arrastando o maior número possível delas para dentro do labirinto. Só que logo surge um novo problema. Os monstros que protegiam seu labirinto começam a morrer rapidamente. Ao perceber isso, Seo entende que não pode continuar enviando mais inimigos para lá, pois toda a estrutura corre o risco de entrar em colapso. Ao mesmo tempo, também sabe que enfrentar aquela quantidade absurda de monstros sozinho seria praticamente impossível. Restava apenas uma alternativa. Sem hesitar, ele atrai todos os Stinghawks para dentro do labirinto, e em seguida, lança a esfera dentro de um lago, inundando completamente todo o ambiente.
Enquanto observa a Tágua tomar conta do local, ele lamenta o enorme prejuízo, sabendo que mais uma vez terá de gastar uma fortuna restaurando o labirinto. Era justamente por isso que evitava recorrer a esse método. Felizmente, o plano funciona perfeitamente, e pouco depois, toda a área volta a ficar em silêncio. Enquanto isso, Park Jin e seu grupo continuam correndo desesperadamente para sobreviver ao ataque dos Stinghawks. No meio da fuga, o garoto reclama com o caçador Rank B, perguntando por que ele não consegue derrotar aquelas criaturas, mesmo sendo tão poderoso. O guarda-costas admite que simplesmente existem monstros demais para enfrentar sozinho. Irritado, Jint manda que ele calhe a boca, dizendo que já estão perdidos e que o fato de ele ser Rank B não está ajudando em absolutamente nada. Para piorar a situação, vários Stinghawks aparecem logo à frente, bloqueando completamente a única rota de fuga do grupo. O guarda-costas tenta enfrentar um deles, mas antes que consiga reagir, a criatura é abatida instantaneamente por alguém. Era Seo Yuli. Assim que aparece, ele encara o grupo e pergunta friamente se foram eles os responsáveis por levar Yan He até aquele lugar. Sem entender quem era aquele homem, Jint grita perguntando sua identidade. Seo responde calmamente que pertence ao departamento de resgate. Ao vê-lo, Yan Hai corre imediatamente para abraçá-lo. Seo sorri de leve e brinca, dizendo que aquela era a primeira vez que via a garota chorando daquele jeito. Sem perder tempo, Jint ordena que Seo os conduza imediatamente para a saída e promete pagar qualquer quantia que ele desejar quando todos estiverem em segurança. Yan He, depois de enxugar as lágrimas, pede para Seo ignorar aquele lixo de pessoa e simplesmente ir embora, mas Seo tinha outros planos. Ele pede desculpas para Yan Hai e antes que ela entenda o que está acontecendo, desfere um golpe leve para fazê-la desmaiar. Segundo ele, seria melhor que ela não presenciasse o que aconteceria dali em diante. Jint fica completamente desesperado e pergunta o que ele pretende fazer. Seo responde calmamente que está prestes a fazer algo que preferia que Yan He jamais visse. Tentando escapar da situação, Jint começa a ameaçá-lo usando a influência de sua família. Porém, Seo demonstra conhecer perfeitamente quem ele é. Ele revela toda a ficha do garoto. Park Jint é filho do juiz da Suprema Corte Park Bun-jin. Além disso, acumulava um longo histórico de violência escolar, furtos e diversos outros crimes, sempre escapando graças ao dinheiro e ao poder da família. Mesmo ouvindo tudo isso, Jint continua completamente arrogante e pergunta o que Seo realmente pretende fazer contra ele. A resposta vem em forma de um chute violento, que o faz cair no chão gritando de dor. Seo comenta que deve ser muito confortável acreditar que dinheiro resolve qualquer problema. Em seguida, ironiza dizendo que Jint também pode tentar suborná-lo, antes de acertar mais um golpe. Nesse instante, o guarda-costas Rank B intervém para proteger seu patrão. Convencido de que finalmente será salvo, Jint começa a incentivar o homem, acreditando que ele vencerá facilmente. No entanto, após trocar vários golpes, Seo percebe que não adianta mais pensar em apenas dar um aviso. Afinal, os dois já haviam tentado matá-lo diversas vezes. Assim que a luta realmente começa, o próprio caçador Rank B fica chocado ao perceber que está sendo completamente pressionado por alguém que, teoricamente, deveria ser apenas um simples caçador Rank D do departamento de resgate. Confuso, ele começa até a duvidar se Seo realmente pertence ao departamento. Mesmo assim, acredita que ainda pode vencer caso consiga diminuir a distância. Ele avança com tudo, mas Seo reage mais rápido e acerta um soco devastador diretamente em seu rosto, derrubando-o inconsciente com um único golpe. Tomado pelo desespero, Jint puxa o homem pelos cabelos, gritando para que ele acorde. Convencido de que aquilo era impossível, começa a dizer que o guarda-costas só podia ter comprado sua licença de Rank B usando o dinheiro de seu pai. Foi justamente naquele momento que Seo percebeu uma coisa impressionante. O homem realmente era um caçador Rank B legítimo. Isso significava que depois de eliminar tantos Stinghawks, seus próprios atributos provavelmente já haviam ultrapassado o nível de um verdadeiro Rank B. Sem aceitar a derrota, Jint resolve atacar pessoalmente. Ele pega uma pedra e corre na direção de Seo. Antes mesmo de conseguir acertá-lo, leva uma pancada brutal da lança, caindo no chão aos gritos. Seo observa o estado deplorável do garoto e comenta que claramente ele nunca havia sido espancado de verdade. Então diz que queria fazê-lo sentir exatamente a mesma dor que tantas outras pessoas sofreram por causa dele. Mesmo assim, Jint continua sem demonstrar qualquer arrependimento. Para ele, quem sofre deveria simplesmente ter mais dinheiro ou mais poder. Afinal, na visão dele, era assim que o mundo funcionava. Por isso, acredita que nunca fez nada de errado. Ao ouvir aquelas palavras, Seo chega à conclusão de que o mundo seria muito melhor sem alguém tão desprezível quanto ele. Em vez de matá-lo diretamente, decide deixá-lo para aqueles que realmente estavam famintos. Com Yan He desacordada em seus braços, Seo simplesmente vai embora, abandonando Jint no local. Poucos instantes depois, uma alcateia de monstros semelhantes a lobos surge e devora o garoto. Assim, o incidente do sequestro de Yan Hai na Zona Amarela finalmente chega ao fim. A garota consegue voltar em segurança para os braços de sua família. Mais tarde,
Kang Jong-man informa a Seo que os funcionários corruptos do departamento responsáveis por permitirem que aqueles estudantes entrassem na Zona Amarela estavam sendo punidos pelas autoridades superiores. Durante algum tempo, toda a organização ficaria mergulhada em uma enorme confusão. Conforme as investigações avançam, a notícia se espalha rapidamente por toda a mídia. Como consequência direta do caso, Park Bum-jin acaba renunciando ao cargo de juiz da Suprema Corte. Algum tempo depois, Seo recebe uma nova missão de eliminação. Seu próximo objetivo será derrotar a rainha dos Stinghawks, a criatura que lidera toda a colmeia, dentro do prazo de 30 dias. Ao lembrar da gigantesca rainha que viu na entrada da Zona Amarela, Seo entende que essa missão será muito mais difícil do que qualquer outra que enfrentou até agora. Cercada por todo o enxame, ela dificilmente seria um alvo fácil. Mesmo sabendo disso, ele aceita o desafio com determinação. Depois de testemunhar o poder devastador dos Stinghawks, capazes até mesmo de colocar um labirinto inteiro em risco, ele conclui que a rainha, localizada no topo da cadeia, certamente é um monstro ainda mais aterrorizante. Logo em seguida, Seo se prepara para sair cedo novamente, mas seu gerente aparece bem na hora. Feliz por vê-lo tão motivado, ele apenas faz uma exigência antes de deixá-lo partir: terminar toda a papelada do dia 1º. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo pra você, onde eu te explico passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube totalmente do zero, sem precisar investir R$1 e já conseguir muitas visualizações e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vem chorando. Like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.